Bom dia, sexto ano. Essa aula de hoje é uma aula de história, tá certo? Nós temos duas aulas hoje. E vamos dar início ao capítulo 4 do livro de vocês, do módulo 2, tá bom? Então, a gente já vai trabalhar o módulo 2 de história, que começa justamente na página 273 e 277. Então, a gente vai falar sobre os mesopotâmicos primeiro, depois vamos falar sobre os egípcios. A gente já fez referência sobre esses dois povos, já na aula anterior, tá certo? Sobre, quando a gente estava tratando sobre o finalzinho da pré-história, e aí começa esse período, né, que a gente estudou sobre a linha cronológica da história, a linha de tempo. Então, depois da pré-história, temos a história antiga, né? E esses povos, eles estão inseridos no início dessa história. Então, vamos estudar esses dois principais povos, primeiramente, agora, nesse momento, para poder passar para outros estudos com relação à história antiga, tá bom? Então, aí, egípcios e mesopotâmicos. Então, a gente vai estudar hoje, primeiro, a gente vai falar sobre os mesopotâmicos, tá bom? E aí tem um textinho bem interessante que fala aí, os povos, na página 277 do livro de vocês. Acompanhem, tá? Pega um livro para a gente poder acompanhar junto nessa aula. Os povos mesopotâmicos e egípcios foram importantes civilizações na antiguidade. Então, esse período da história que vai falar sobre a antiguidade. Esses povos começaram a surgir justamente no final da pré-história, quando a gente viu que estava se formando as primeiras cidades, né? O homem começou a ser sedentário, se lembra? Eles tinham conhecimentos em diferentes áreas, sendo capazes de criar sistemas de escrita complexos com os quais registraram sua história, seus costumes, suas crenças e suas crenças religiosas. Temos aí a primeira letra. Esta imagem retrata um dos tipos mais antigos de escrita. Quais símbolos desta escrita você consegue identificar? Você consegue identificar algum símbolo dessa escrita que a gente vai estudar aí mais à frente? E aí, se você consegue, ao fim desse vídeo, coloca lá, professora, eu consegui identificar esse símbolo aqui, eu já conhecia. Ou esse símbolo, ele parece para mim que é o significado de alguma coisa. E você pode colocar lá no grupo, tá? Letra B, quais informações sobre os povos mesopotâmicos e do Egito antigo você conhece? Compartilhe com seus colegas. E aí, o que você conhece do Egito e da Mesopotâmia? Você vai lá, colocar no grupo, dizer assim, eu conheço isso, isso e isso. Essas duas questões eu estou pedindo para vocês colocarem no grupo e não escreverem no caderno, tá certo? Terminou o vídeo, antes de fazer a atividade que eu vou pedir no final desse vídeo aqui, eu peço a vocês que vocês coloquem lá no grupo, tá? Eu conheço isso dos povos mesopotâmicos, eu conheço isso dos egípcios, tá certo? Então, isso aqui é a escrita egípcia, tá bom? Para quem não conhece, a gente vai estudar sobre ela mais à frente, tá bom? Então, na página 278 vai começar sobre os povos mesopotâmicos. Os povos mesopotâmicos, a Mesopotâmia surgiu, né, de diversos povos, que há 8.000 anos atrás vai começar a surgir. Se lembra daqueles rios que eu falei, né? E aí ele fala assim, os babilônicos, a Mesopotâmia começou a ser habitada cerca de 8.000 anos atrás, como eu falei para vocês. Aí ele fala, entre os povos que viveram na região estavam os sumérios, os acádios, os babilônicos, os cassitas, os assírios e os caldeus. Os sumérios, que viveram na região atual do atual Iraque, foram inventores da mais antiga forma de escrita, a cuneiforme, que a gente vai ver agora, tá bom? A gente ia fazer até um trabalho sobre isso, mas infelizmente eu não tenho como estar passando para vocês a argila, porque aí a gente ia desenvolver essa escrita cuneiforme em argila, tá certo? Para limitar e tentar ter essa sensação de como esses povos começaram a desenvolver suas primeiras transcrições, tá bom? E aí a cuneiforme, não se esqueçam disso, se puderem grifar, grife. Essa forma de escrita muito antiga, que foram os sumérios, certo? Inventores desse tipo de escrita, um povo babilônico, tá certo? Porque, na verdade, a Babilônia era formada por diversos povos, e aí se unificaram e ganharam essa característica. Então, na Mesopotâmia foi surgindo vários povos. A Mesopotâmia era um local na antiguidade, que esses povos foram habitando, tá certo? Eu vou mostrar para vocês em um slidezinho algumas informações
sobre esse assunto, porque é necessário a gente fazer uso de imagem, tá bom? Então, na Mesopotâmia, temos aí a ocupação de vários povos que eu citei aqui, tá certo? E aí, entre esses povos tinha os babilônicos, que vai dominar os outros povos, né? E vai surgir ali esse grande povo forte que foi a Babilônia, tá certo? Então, ele fala aí, a escrita cuneiforme foi inventada na Mesopotâmia há mais de cerca de 6.000 anos pelos povos sumérios, como ele fala, né? Provavelmente por causa da necessidade de se registrar a quantidade de produtos agrícolas. Então, como a gente falou, na pré-história não fazia uso da escrita. Só começou a fazer uso da escrita na antiguidade, no surgimento das primeiras cidades, no sedentarismo do homem, a produção agrícola. Aí, quando surgiu a necessidade de plantar e colher, o homem começou a sentir a necessidade de registrar o que ele estava conseguindo plantar, né? Então, ele precisava de um local fixo que ficasse ali o registro, né, de colheita, como ele vai citar aqui, ó, por exemplo, produtos agrícolas, de animais, de trocas comerciais feitas entre pessoas. Então, ele precisava registrar. Não existia o caderno, né? A folha, essa folha que a gente usa, o fichariozinho, o caderno que vocês têm, a agenda, para estar anotando, não existia muito menos nada tecnológico. Então, eles desenvolveram nessa escrita cuneiforme para poder contar, né, animais, contar os produtos agrícolas e até as trocas que eles tinham, como foi citado aqui, né? Então, há essa necessidade, tá certo? Então, a escrita, ela nasce na antiguidade e é chamado pré-história, o período que a gente estava trabalhando antes, porque justamente não tem o domínio homem, um domínio da escrita. Isso vem depois, tá certo? Na história antiga. Então, a escrita cuneiforme recebeu esse nome por causa do formato de cunha triangular, certo? De instrumentos usados para fazer as marcações na argila. Isso também eu vou mostrar no slide, tá bom? E aí, inicialmente, a escrita era pictográfica, ou seja, formada por desenhos simples de elementos naturais. Então, eles pegavam os elementos da natureza, coisas que estavam assim, eles estavam familiarizados, né, do seu dia a dia e retratavam nessa escrita. Antes era desenho, chama pictográfica, porque pictográfica realmente a escrita se assemelhando a desenhos, certo? E aí depois vai se modificando. Então, ou seja, formada por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais, utensílios do dia a dia. Por exemplo, o desenho do sol representaria objetivamente o sol. Depois, a escrita adquiriu a característica ideográfica, ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas, né? Por exemplo, o desenho de uma mão poderia representar o verbo proteger. Então, porque aqui o lápis. E aí, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, esse símbolo ele é um símbolo usado hoje pelas menininhas apaixonadas desse século XXI. Mas aí eu vou dar esse exemplo que é mais comum a gente nesse nosso dia a dia. Né? Quando você desenha um coração, né, para alguém, ou coloca numa carta, um coração, significa amor, né? Você ama aquela pessoa. Certo? Significa amor. E aí, essa é a ideia, né? Essa é a ideia da questão de que antes o símbolo ele representava, o pictográfico representava desenhos. O sol era o sol, né? Ele desenhava o homem significava o homem, certo? Então, aqui não. Nessa outra forma aqui ideográfica, um símbolo ele significava um sentimento, né? Como aí a mão. A mão muitas vezes não significava que o homem tá a mão dele, que era a mão de um homem, mas sim que a mão do homem era proteger, como ele está dando um exemplo aqui. E eu, como eu dei o exemplo, coração significa amar, né? E aí eles começaram a desenvolver, colocar sentimento, né? Ações, né? Ideias, através daqueles desenhos. Um desenho queria dizer um sentido, né? Um homem sentado. Significa, estou dando um exemplo, né? Um homem sentado, que na verdade não aparece aqui. Um homem sentado
com a mão no queixo, que tem uma estátua bem famosa, né? Um homem sentado com a mão no queixo significa que aquele homem é um homem sábio, um homem muito idoso, muito velho e sábio, por exemplo. E aí começou a ter sentido, sentimento, a forma da escrita, certo? Com o tempo foram criados alguns símbolos para representar o som das palavras, adquirindo características fonéticas. Esse tipo de escrita, cada símbolo representa um som, uma sílaba. Aí já foi se assemelhando à ideia da nossa escrita, né? C com A, K, C com O, Có. E aí o que acontece? Foi justamente começando a ganhar uma questão de junção de símbolos, foi começando criando palavras, sons. Então aí a escrita ganhou o sentido da fonética, certo? Assim, a escrita cuneiforme ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adaptada por outros povos da Mesopotâmia, como os babilônicos e os assírios, tá certo? Temos aí 3 imagens, tá bom? 1, 2, 3 imagens aí. O tablet de argila sumério, perdão, tablet, eu tô acostumado no tablet. Aqui o tendão tá mudo. O tablet de argila sumério foi escrita cuneiforme, feito por volta de 2500 a.C. Aí temos aí os mesopotâmicos esculpiam imagens, símbolos cuneiformes em cilindros para serem passados sobre a argila cuneiforme. Aí era tipo um carimbo. Eles esculpiam símbolo no rolo, no cilindro, e aí depois com o rolo ele passava na argila, certo? Então aí eles tinham esse costume de fazer. E aí um exemplo é esse daí que está aí na imagem. Esses cilindros fazem com uma espécie de carimbo, como eu falei para vocês. Funcionava como uma espécie de carimbo que podia representar cenas, conter o nome de seu dono, funcionando como uma assinatura ao lado do cilindro, e relevos sumérios produzidos por volta de 1200, 2100 a.C., tá certo? Então aí, como vocês podem ver, esse cilindro era como um carimbo, tá certo? Hoje existe o carimbo, né? Se colocar. Então aqui o lado, né, temos aqui a escrita cuneiforme, tá certo? Cite uma característica da escrita pictográfica, da escrita iconográfica e ideográfica e da escrita fonética. E aí temos aqui os exemplos, tá bom? Vocês podem dar exemplos do dia a dia de hoje, né? No grupo você vai lá, coloca no grupo um exemplo. Eu dei uma ideia aqui, um exemplo, ó, tá certo? De uma das, tá certo? Religião na Mesopotâmia. E aí, como era a religião na Mesopotâmia? Era politeísta, tá certo? Quando essas primeiras civilizações, elas vão ter característica de uma religião politeísta. O que é isso, professora, religião politeísta? Acho que você já deve ter ouvido falar. É quando aquela religião, aquele povo, ele cultua vários deuses. Quando o homem ele sente a necessidade e a conexão dele é muito forte com a natureza, os recursos que ele começa a explorar da natureza, né, viver da natureza, viver do plantio, da criação de animais. Então, o homem começa a cultuar alguns elementos como se fossem deuses. A gente vai ver essas características tanto nos mesopotâmios, tá certo? Nos povos da Mesopotâmia, então, e tanto nos egípcios. Todos dois, tá certo? Na Babilônia também, vamos ver. Essas primeiras civilizações, elas têm essa característica, certo? De cultuar vários deuses, justamente porque eles acreditavam que a natureza, essa força maior, estava ligada, né, a um ser divino. Então, vai surgir deuses parecidos, semelhantes a animais, semelhantes vai comparar a agricultura, a força, e a gente vai ver alguns aqui, o céu, a terra, e a gente vai ver alguns citados aí, tá bom? A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade, e na época foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a terra era um círculo achatado no qual se incluía o sol. Ao redor do céu, terra, existia o mar. E
que sustentava tudo. Eles acreditavam também em vários deuses, como eu disse a vocês, tá? Vários deuses. Ele era um politeísta. Quando você acredita em vários deuses, a religião é politeísta. Quando acredita em um Deus só, é monoteísta, que é a crença voltada apenas para um Deus. No caso aqui, eles eram politeístas. Cada cidade possuía sua própria divindade com o seu respectivo templo. Leia o texto abaixo. Então, cada cidade, né, na Mesopotâmia, era cada povo babilônico, assírio, né, os caldeus, eles tinham a cultuação dos seus próprios deuses. E, geralmente, né, tinha um deus principal. Sempre tinha um deus que se destacava dos outros deuses, tá bom? Ele bota aí, a natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses ou deusas. A chuva, o sol, aí. Como eu disse a você, as características, os elementos naturais da natureza eram cultuados como divindade, como deuses. É uma característica dessas civilizações, essas primeiras civilizações. Até aqui mesmo na América, antes da chegada do homem, né, no México, aí onde eram os incas, os astecas, que vocês vão ver isso mais à frente, não nesse ano, mas no próximo, vocês vão ver que essa civilização também cultuavam outros deuses voltados à natureza, tá certo? É uma característica desses primeiros povos, tá certo? Então, o respeito pela natureza fazia esse culto, né, no homem. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica, certo? Os deuses não eram considerados iguais, eles eram diferentes. Os mais importantes formavam um quarteto que controlava o que os sumérios acreditavam ser os 4 principais domínios da natureza: o céu, o ar, a terra e a água, tá certo? Não é Avatar, que aqui ainda citou o fogo. Mas aí o ar, né? O céu, a terra e a água. Esses 4 pilares eram 4 deuses principais que eles cultuavam, tá certo? Eram os pilares principais, mas existiam outros, ok? E aí temos aí aqui, ó, os zigurates. Eram enormes construções criadas pelos povos da Mesopotâmia para servir de moradia aos deuses. Em seu topo ficava o templo dedicado aos deuses da cidade. Abaixo, ruínas do zigurat da cidade de Suméria de Ur, construído por volta de 2100 a.C., em homenagem a Nan, deusa da lua, tá certo? Então, essas primeiras civilizações, eles eram cultuadores de vários deuses, tá bom? É uma característica predominante entre esses primeiros povos. A gente vai ver também isso aqui entre os egípcios, tá bom? E aí, temos uma atividade no livro de vocês, na página 280, tá certo? Que vocês vão fazer A1 e A2, certo? Temos aí o alfabeto da escrita uniforme, que vocês podem observar, é uma atividade. Se tiver dúvida, pergunta, professora, eu não estou conseguindo entender. Aí a gente desenrola, tá certo? A gente dá uma ajuda a vocês, se vocês conseguirem aí resolver independentemente dessas questões. E aí vamos para a página 281, certo? Os egípcios. E aí? O que é que vocês já ouviram falar sobre os egípcios? Uma civilização que é tremendamente, até hoje, estudada, né? Pessoas se especializaram na arqueologia só por causa do Egito, né? Tem pessoas que estudam só peruca, o tipo de cabelo no Egito, as múmias. Então, existem várias coisas para se trabalhar no Egito. Esse livro aqui, ele traz uma síntese do que foi o que aconteceu na civilização egípcia, porque é muita história para um livro de história contar, tá certo? Um livro de vocês contar. Então, aí, fala aí, os egípcios, vimos no capítulo 3, que os egípcios já viviam no norte da África há 10 mil anos. Exato, há 10 mil anos atrás, vivia na África, tá certo? Muitas pessoas, infelizmente, acham que o Egito não é na África, infelizmente. Então, os egípcios são uma civilização muito admirada até hoje. Tem muitas pessoas que referenciam a Europa, a Ásia, e aí o Egito está na África, tá bom? Aproximadamente há 10 mil anos atrás surgiu ali na África, ao longo do rio Nilo, o coração dessa civilização,
surgiu os egípcios. Assim como os sumérios, os egípcios também criaram um tipo de escrita hieroglífica. Essa escrita é mais complexa ainda, tá certo? E a gente vai ver. Que foi a capa da introdução desse capítulo 3. Escrita hieroglífica. Uma das escritas mais complexas da humanidade. Até hoje tem símbolos que ainda não foram traduzidos, não conseguiram desvendar o que aquele símbolo queria dizer. Uma das escritas mais complexas da humanidade é a hieroglífica, criada por volta de 5.000 anos atrás. Os hieroglifos compunham algo em torno de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20.000 símbolos representando sons. Olha aí, 7.000 para objetos e 20.000, né, para sons. No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos da escrita, não era todos, tá bom? Entre eles, sacerdotes, governadores e escribas. Né? Esse aí é a classe, governadores, sacerdotes e escribas. Eles que dominavam, né? Era que todo mundo, como hoje, assim, a luta para todo mundo aprender a ler e escrever, isso não existia. Era só os privilegiados, essa classe aí no Egito, que conseguia ter acesso à escrita, tá certo? Escrever os hieroglíficos. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieroglíficos. A atividade que exigia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia, porque dava um trabalhão. Vocês podem ver na primeira página, olha só a dimensão, né, a complexidade desses símbolos, né? Então, são vários. Então, tinha que ter muito estudo. Então, os escribas eram muito respeitados nessa sociedade. Leia o texto abaixo, no qual um escriba explica por que ele considera importante sua profissão. Ponha a sua alma nas escritas. Observe como ela se salva através do trabalho. Veja, não há nada que supere as escritas. São um barco perfeito. Farei com que goste de escrever mais do que sua própria mãe. Farei com que sua beleza lhe seja mostrada. É a profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na Terra. Então, a história do alfabeto, tradução, isso é uma tradução, tá certo? Ao lado tem uma escultura de 2.400 a.C., representando um escriba, tá certo? Aí ele tá com um pergaminho na mão, que na verdade era chamado também de papiro, tá certo? Tipo de suporte para a escrita feito com fibras de plantas do mesmo nome. Então, papiro é uma planta. Depois eu vou colocar lá também para vocês verem. E aí, dessa planta, eles faziam esses pergaminhos, esses rolos, para poder fazer a escrita, né? E também faziam isso na parede, né? Como vocês podem ver, aquilo ali é uma parede. Eles talhavam as escritas na parede. Como vocês podem ver, é talhada. Não é na parede, certo? E aí, saber ler e escrever também é muito importante em nossa sociedade, porém, nem todas as pessoas têm acesso à educação. Portanto, devemos tratá-la com respeito e ajudá-las sempre que possível. Então, nem todo mundo sabe ler. Se possível, a gente ajudar o outro a escrever é maravilhoso. Eu digo a vocês, a sensação de ensinar alguém a escrever é uma sensação única. Então, quem lê bastante, escreve bem, fala bem, tá certo, gente? Então, vamos lá para a próxima página. Página 282. A religião no Egito Antigo. Então, a religião no Antigo Egito era politeísta, como eu falei para vocês, né? Existiam outros vários deuses, como também era politeísta os mesopotâmicos. E aí tem a religião dos egípcios era politeísta, como eu falei para vocês. Isto é, eles acreditavam em vários deuses e deusas, certo? Olha, deuses e deusas. Por ser uma civilização agrícola, que dependia das plantações nas margens férteis do rio Nilo, seus deuses eram representações de elementos da natureza e de animais, como eu disse a vocês. As primeiras civilizações voltando. Há uma necessidade da busca
cultuar elementos da natureza, justamente porque é desses elementos da natureza que eles dependem, tá bom? Para os egípcios, os deuses tinham comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. A gente vai ver isso também na Grécia, tá certo? Mas aí os deuses tinham comportamento, defeitos e qualidades parecidos com os dos seres humanos. Por esse motivo, os egípcios faziam oferendas de comidas, bebidas, representes a essas divindades. Então, presentes a essas divindades, perdão. Bebidas a presentes dessas divindades. Então, no Egito, um dado, tá? No Egito já se tomava cerveja. Isso mesmo, por que pareça. Tem várias curiosidades sobre o Egito que a gente pode estar trazendo numa aula à parte. E aí o Egito tinha, já tomavam cerveja, tá bom? E aí nessa cerveja de hoje não, tá? Semelhante, o processo se assemelha, mas não é igual ao processo de hoje, né? Que é tão industrializado. Mas aí, os egípcios, eles cultuavam esses deuses, certo? E ofereciam comida a eles, certo? Uma oferenda. A mais importante crença religiosa egípcia refere-se à vida após a morte, tá certo? Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. Somente ganharia vida eterna quem possuísse um coração leve e sem culpa. Aí é legal essa ideia aqui, porque era assim, quando a pessoa morria, aí o seu coração era colocado, eles acreditavam nisso, né? Quando chegavam no julgamento dos deuses, né? Aí o coração da pessoa era tirado, colocado numa balança, e no outro lado da balança se colocava uma pena. Você sabe que pena é leve, né? E aí por isso que ele fala aqui, olha, que eles seriam julgados, né? Nas suas boas ações, nas suas más. Então, eles ganhariam a vida eterna só se tivesse o coração leve. Então, era colocado o coração de um lado da balança e a pena do outro. Se ficasse equilibrado, os dois, certo? A balança equilibrada, o coração equilibrado com a pena, aí essa pessoa teria o coração leve, tá certo? Ou se a pena descesse, né, o coração, a pena fosse mais pesada do que o coração. Então, assim, era colocado o coração da pessoa e uma pena para provar se realmente esse coração era leve, tá bom? E aí, sem culpas, né? Entre os deuses egípcios estão Osíris, Ísis e Horus, certo? Esses três principais. Conheça algumas informações sobre eles. Osíris era deus da vegetação e da vida do além, a vida no além. Era ele quem julgava os mortos após serem seu coração pesado em uma balança, como disse a vocês, certo? Ísis, esposa de Osíris, primeiro deus que eu falei aqui, né? Que eles acreditavam. Deus dos poderes de cura, fertilidade e maternidade. Também zelava por todos, fossem escravos ou senhores. Horus era filho de Osíris e Ísis, certo? E aí, no caso, aí uma família, tá bom? Tinha cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Seu símbolo, o olho de Horus, torna-se um amuleto de cura, que até hoje é usado, né, em algumas culturas. Algumas pessoas usam o olho de Horus, certo? Em algumas representações, tá bom? E aí temos a mumificação. Esse processo de mumificação é interessante. Eu vou trazer um processo para vocês no vídeo à parte. É uma videoaula à parte. Eu vou trazer tanto a Mesopotâmia como também no Egito, uma aula à parte a essa. Tá? A gente está discutindo, trabalhando passo a passo os tópicos do livro de vocês, que é importante a gente seguir também o material do livro, mas também vou trazer um material extra de informações que não tem no livro, certo? E aí exemplos de imagens que também não tem aqui, tá certo? Para deixar mais rico a nossa aula. Então temos aí a mumificação. Então os egípcios, eles faziam um processo de mumificação do corpo. Eles exumavam o corpo de uma forma que só vocês vendo como era, tiravam alguns órgãos pelo nariz. Isso mesmo. E aí colocavam em cápsulazinha, eu vou chamar cápsulazinha, mas tem outro nome que eu não estou me lembrando agora. E aí esse corpo ele passava por um processo. O livro de vocês na página 283 vai explicar isso um pouco.
Os egípcios representavam os egípcios representavam o corpo dos mortos, pois os egípcios preservavam o corpo dos mortos, pois acreditavam que eles poderiam voltar à vida. Por isso que eles faziam o processo de mumificação, tá? E por isso que eles enterravam com eles, colocavam eles, né, no sarcófago, nas partes funerárias, na parte de guardar o corpo. Funerária é uma palavra muito recente, tá, gente? Para a atualidade, mas não se usava nesse período. E aí colocava eles no local, certo? Que a múmia deveria ficar. E lá alguns pertences, que acreditava que quando aquela pessoa acordasse na pós-vida, teria esses pertences usados novamente. Então, por isso, faziam a mumificação e era exclusividade dos faraós, seus familiares e sacerdotes. Como o passar do tempo, ela foi autorizada para pessoas da nobreza. A mumificação custava caro, portanto, a maioria das pessoas não podia pagar. Para mumificar um cadáver era necessário 70 dias. Olha o período, 70 dias, é muito tempo, né? Era um processo a mumificação. Primeiro extraíam-se os intestinos, pulmões, fígados e estômago. Justamente porque esses órgãos vão se decompondo de dentro para fora, né? Vai decompondo no corpo, dentro do corpo. E aí começa a feder. Aí precisava tirar, né, esses órgãos. E esses órgãos eram embalsamados, embalsamados, que é preservado com substância que evita a decomposição, certo? Aí eles colocavam num local, aqui, ó, os portos, canopus. Olha, o nome é canopus. Esses canopus aqui era colocado os órgãos, tá bom? Usado para guardar os órgãos durante a mumificação. E eles embalsamavam, né? Colocavam substância para não se decompor. Então, eles colocavam separadamente em 4 potes chamados canopus. O coração permanecia no corpo, a fim de ser julgado na balança de Osíris. Você lembra que eu disse que o coração é tirado um pós-morte e colocado na balança? Pronto, então o coração ficava lá. Depois, cobria-se o corpo com natrão, que é substância química, um tipo de sal, certo? É por isso que seca, deixa a pele seca, assim, desidratada, né? Para desidratá-lo, aí expliquei. Após 40 dias, o corpo estava completamente seco. Fazia-se, então, um enchimento do cadáver com tecidos, óleos e resinas, certo? Finalmente, o corpo era envolvido em faixas, começando pelos dedos das mãos e dos pés, um processo cuidadoso e demorado. Então, era muito caro, e aí nem todo mundo era mumificado, tá certo? Só quem tinha condições mesmo de ser mumificado. Um detalhe, né? Eles mumificavam também os gatos, que também eram considerados guardiões, certo? Para eles. Então, eles também foram encontrados, arqueólogos encontraram gatos mumificados, tá certo? Tinha aqui, teve no Rio de Janeiro, um museu que pegou fogo, tinha lá uma múmia que foi adquirida pelo Dom Pedro II, parece, e aí ele adquiriu para o Brasil, né, no período, e infelizmente houve esse incêndio e danificou alguns desses artefatos egípcios que foi adquirido pelo imperador, tá certo? Então, a Akhenaton e a Revolução Monoteísta. Pronto, aqui é um assunto bem interessante, tá certo? Houve um faraó que se destacou, entre outros, por um seguinte motivo, principal motivo, foi que, eu disse a vocês, né? A religião egípcia é de base politeísta, certo? Muito forte a cultuação de vários deuses. Mas Akhenaton, o faraó, decidiu a mudar essa ideia. Tornar a religião egípcia na cultuação de apenas um deus, o deus Sol, Ra. Então não existiria outros deuses, eles apenas cultuaria um deus. Então aí a religião se tornaria monoteísta e não mais politeísta. Isso vai atrair para eles alguns admiradores e outros que vão
querer a sua, vamos dizer, que vão assim, não vão admirar tanto eles. Por exemplo, os sacerdotes, né, que tinham uma grande importância no culto de vários deuses. Ele não vai ganhar a admiração de todos, certo? Por causa disso. E ele é um faraó que tem ao lado a sua esposa, né, que é a Nefertiti, que significa a bela vem, né? Tem alguns bustos dela, de uma mulher muito bela, ele é retratado, né, a Nefertiti, como uma mulher muito bonita. No século XIV a.C., o faraó Amenófis IV, depois conhecido como Akhenaton, aquele que agrada a Atom, tentou modificar os cultos religiosos no Egito. Descontente com as influências do sacerdote, ele proibiu o culto aos deuses e estabeleceu o monoteísmo, isto é, o culto a um só Deus, Atom, né? Que era antes cultuado como Ra, Deus Sol, certo? E aí ele chamou o Deus Sol de Atom. Então, contudo, sua revolução monoteísta não foi aceita pelo povo. Após sua morte, o culto aos antigos deuses retornou e os sacerdotes estabeleceram seu poder. Resumindo aqui, né? Mas ele muda a capital do Egito para outro local, uma cidade de destaque. Depois que vai começar uma crise no seu governo, na sua forma de administrar o Egito, né? No seu poderio. Quando ele morre, aí, para você ver, né? Como não tinha muitos admiradores, né? Os sacerdotes voltam ao culto aos deuses e aí o Egito volta a ser politeísta, não mais monoteísta, tá bom? E aí, temos uma atividade na página 284 e 285 do livro de vocês, que vocês vão fazer nessa aula também. Terminou de assistir o vídeo, vai lá e faz essas duas atividades. Aqui eu falei sobre a Mesopotâmia e essa que eu estou falando sobre o Egito, tá bom? Então, vocês vão fazer essas duas atividades. Depois a gente vai... Olha aqui, ó. Pensei que que a gente ia ver esse assunto só no ano que vem, mas não. Esse assunto a gente vai trazer, povos do continente americano. Eu já comecei a fazer referência a eles, né? Vocês viram? Os maias, os astecas, os incas, eu falei para vocês. E aí vocês vão passar vídeo aula sobre esse assunto, tá bom? E aí é necessário para vocês entenderem também sobre essa civilização. Eu falei justamente por causa desses primeiros povos que surgiram, né? Na antiguidade e que cultuavam vários deuses que tinham essa característica, né? Não se conhecia, nunca chegaram a nem se conhecer, mas aí tinha essa característica de adorar e cultuar deuses como fosse elementos da natureza, tá bom? E a gente vai trazer mais coisas sobre o Egito, que tem várias coisas que a gente vai tratar. Isso aqui é só um resumo do que é a civilização egípcia, tem muita coisa, muita curiosidade, coisas interessantes, né? O Egito ele tem várias coisas que a gente poderia destacar para vocês. E eu vou trazendo aulas à parte, videoaulas com o uso do PowerPoint, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre as civilizações maias, astecas e incas, certo? Para entender esses primeiros povos na antiguidade, na América, certo? E eu vou trazer, acrescentando algumas informações sobre os mesopotâmicos e também sobre os egípcios, tá bom? Então, assiste essa videoaula hoje, que a gente acompanhou esse primeiro momento sobre esses dois povos, e faz as atividades, tira a foto, manda no privado para mim. Se der tempo, a gente corrige ainda hoje essa atividade, tá certo? Então é isso, cheiro, até a próxima aula de história, gente.